Ei, guerreira, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Qual frase você mais ouviu quando era criança? Talvez tenha sido algo como: você é teimosa, você fala demais, para de ser dramática, você é sensível demais. E talvez você nem perceba, mas muitas dessas frases ainda estão controlando a mulher que você se tornou hoje. Porque palavras repetidas na infância não ficam apenas na memória, elas viram identidade. E hoje eu quero te mostrar algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado. Muitas meninas cresceram ouvindo rótulos. Algumas ouviram que eram difíceis, outras ouviram que falavam demais, outras ouviram que eram teimosas. E o que acontece quando uma criança escuta a mesma coisa muitas vezes? Ela começa a acreditar, porque quando você é pequena, você não questiona, você absorve. Se te chamam de teimosa, você começa a acreditar que tem algo errado com você. Se dizem que você fala demais, você começa a se calar. Se dizem que você é sensível demais, você aprende a esconder suas emoções. E assim, pouco a pouco, muitas mulheres foram se afastando da própria essência. Mas aqui está algo que quase ninguém fala. Muitas vezes, aquilo que criticaram em você era exatamente a sua força natural. A menina chamada de teimosa talvez fosse apenas determinada. A menina que falava demais talvez tivesse uma voz que precisava ser ouvida. A menina chamada de sensível talvez tivesse uma profundidade emocional rara. Mas como ninguém explicou isso, essas qualidades foram vistas como defeitos, e isso cria algo muito poderoso dentro da mente de uma criança. Um conflito interno, porque ela pensa: se eu sou assim, e dizem que isso é errado, então tem algo errado comigo. E a partir daí começam adaptações. Algumas mulheres passam a vida tentando provar que não são teimosas. Outras passam a vida tentando agradar a todo mundo. Outras têm medo de se posicionar. Outras escondem quem realmente são. E o mais curioso é que muitas dessas mulheres hoje são adultas, mas ainda estão tentando corrigir algo que nunca foi um defeito. Talvez você tenha ouvido que era teimosa, mas talvez você fosse apenas uma menina que não aceitava injustiça. Talvez você tenha ouvido que falava demais, mas talvez você fosse apenas uma menina que tinha coragem de se expressar. Talvez você tenha ouvido que era dramática, mas talvez você fosse apenas uma menina que sentia profundamente. Percebe a diferença? A mesma característica pode ser vista como defeito ou potência. Tudo depende da lente de quem observa, e existe algo muito libertador quando uma mulher entende isso. Ela percebe que passou anos tentando diminuir quem ela realmente é, mas quando você começa a ressignificar essas frases, algo muda dentro de você. A menina teimosa vira uma mulher determinada. A menina que falava demais vira uma mulher que comunica. A menina sensível vira uma mulher empática, ou seja, o que antes parecia um problema era apenas uma essência mal compreendida. Grande parte das inseguranças que muitas mulheres carregam hoje não nasceram na vida adulta, elas nasceram em frases aparentemente simples da infância. Frases ditas sem maldade, mas que se repetiram tantas vezes que viraram crenças. E quando você começa a enxergar isso, você deixa de lutar contra quem você é e começa a se reconectar com a sua essência verdadeira. Agora eu quero saber de você, qual frase você mais ouviu quando era criança? Escreve aqui nos comentários,
porque muitas vezes a frase que mais te marcou na infância é exatamente a pista que revela a sua maior força. E se esse vídeo fez sentido para você, envia para outra mulher que também precisa ouvir isso. Porque às vezes, tudo que uma mulher precisa é entender que nunca houve nada de errado com ela.